Nesse experimento eu vou utilizar uma lente como essa, dessa lupa, que é uma lente convergente, e vocês vão ver que além de ampliar a imagem, ela permite projetar uma imagem. Esse é o material que eu vou utilizar no experimento. Ele é composto por essa lanterna, pela lente convergente, tem foco de mais 100 milímetros, pela tela de projeção. Aqui eu tenho a imagem projetada, que é a imagem da lâmpada, e ela também está invertida. Para esse experimento, a distância entre o objeto, que é a lâmpada, e a lente é maior do que o foco é 10 centímetros, 100 milímetros, e vocês observam que a imagem projetada ela está invertida. Ela é a imagem real, porque eu consigo projetá-la, e ela é maior do que a lâmpada real, maior que o objeto. Então, da mesma forma que para o espelho, à medida que eu aproximo ou afasto a minha tela de projeção, que é o papel, a imagem vai perder o foco, ela vai ficar borrada. Observando por outro ângulo, também fica claro isso. À medida que eu aproximo ou afasto a minha tela de projeção, a imagem fica mais ou menos nítida, como vocês podem ver por aí. Para o caso do experimento que eu estou executando, eu estou utilizando essa lente convergente de foco igual a 100 milímetros ou 10 centímetros, e eu estou posicionando o objeto, que é a lâmpada, exatamente na distância focal dessa lente, que seriam uns 10 centímetros. Então a lâmpada está a 10 centímetros da lente. Então vamos ver o que acontece quando eu projeto essa imagem. Então, como a gente pode observar, eu não consigo projetar uma imagem quando o objeto está exatamente sobre a distância focal da minha lente. Agora, aproximando mais, eu estou com o objeto mais próximo ainda do que a distância focal e eu continuo não tendo uma imagem projetada. Agora, se o objeto é colocado a uma distância superior à distância focal, eu consigo ver aqui que eu tenho uma imagem projetada. Eu consigo ver a lâmpada. Então vamos analisar essas situações que eu mostrei para vocês com base naquilo que a gente viu nas aulas anteriores. Então se meu objeto, que é essa seta em azul, ele é posicionado à esquerda do foco F1, então eu posso representar os raios principais aqui. Então, por exemplo, um raio incidente passando pela extremidade da seta e que incida nessa lente convergente, ele vai passar pelo foco F2. Já é um raio de luz que incide a partir da extremidade da seta ao objeto, passando pelo centro da lente, ele não vai ser desviado, como a gente viu. Então, no cruzamento desses dois raios, a gente tem a formação de uma imagem real. Então, essa imagem da lâmpada que eu mostrei para vocês é uma imagem real formada pela situação que eu estou descrevendo aqui agora para vocês. E reparem que essa imagem, além de ser real, ela é invertida, como eu mostrei, né? A lâmpada dentro da lanterna ela é posicionada de cabeça para baixo e ela é projetada na tela de cabeça para cima. Ou seja, nós temos a inversão. No segundo caso que eu mostrei para vocês, quando o objeto ele é posicionado em cima da distância focal, o que nós temos é o seguinte. Então, um raio de luz proveniente da extremidade desse objeto, ele vai passar pelo foco F2, como eu estou mostrando aí, e um raio de luz proveniente também do mesmo ponto na extremidade dessa seta, desse objeto, ele cruza pelo centro da lente sem ser desviado. Como a gente observa, esses dois raios de luz eles são paralelos, então eles não vão se cruzar, de forma que a gente não tem a formação de uma imagem real. A mesma coisa os prolongamentos deles também. Esses prolongamentos também são paralelos, então eles não se cruzam, logo também não temos uma imagem virtual. Por fim, quando eu coloco o meu objeto numa distância inferior da lente do que a distância focal, como eu estou mostrando aqui agora para essa seta em azul, então se eu tenho um raio de luz deixando a extremidade da seta de forma que o prolongamento dele passaria pelo foco F1, ao atravessar essa lente convergente, ele vai ser desviado de forma que ele deixa essa região paralelamente ao eixo central do espelho. Da mesma maneira, quando eu tenho um segundo raio de luz que incide paralelamente
ao eixo mais do lado esquerdo, ele vai cruzar pelo foco F2. Então, como a gente observa, do lado direito da lente esses raios estão divergindo, então eles não vão se cruzar. Então, a única chance deles se cruzarem são os prolongamentos deles do lado esquerdo, tá certo? Então, como a gente observa, esses prolongamentos se cruzam nesse ponto, que eu marquei aqui agora, de forma que aí se forma uma imagem, mas agora a gente fala que é uma imagem virtual, porque os raios de luz de fato não se cruzam. Então, nesse caso, eu também não consigo projetar essa imagem virtual. Então, isso está de acordo com aquilo que eu mostrei no experimento, né? Quando a lente ela está mais próxima da lanterna do que a distância focal, eu não consigo ver nenhuma imagem sendo projetada na tela. Então, a única maneira de eu conseguir projetar uma imagem na tela, para o caso dessa lente convergente, é se o objeto ele for posicionado a uma distância superior do que a distância focal em relação à lente.